Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e, para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. Tenho denunciado a hipocrisia da cúpula dessa instituição. Cúpula, quando eu falo de cúpula, eu falo daqueles que estão lá em cima, na pirâmide, né? Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Romualdo, Gonçalves, Renato Cardoso, Júlio Freitas, esses bispos que nós temos falado também das empresas que eles têm. Eu queria falar para vocês que um dia depois da campanha de Israel, a campanha de Israel foi no dia 18 de dezembro. No dia 19, a Igreja Universal do Reino de Deus entrou com um processo contra o Facebook. Um processo contra o Facebook em São Paulo para remover, olha só, da minha página do Facebook, 288 postagens. Para remover 288 postagens do Facebook e 130 do Twitter. Então, para remover, entraram com uma liminar, pedindo urgência para que o juiz, ele removesse, para que o juiz acatasse essa liminar e removesse. Aliás, o que eles já tinham feito com o Google. Só que no Rio de Janeiro, a juíza acatou a liminar e mandou remover os vídeos. Por isso que alguns vídeos no canal do YouTube você não consegue acessar. Porque a juíza do Rio de Janeiro, ela acatou a liminar. Mas em São Paulo, o juiz não acatou a liminar. Então a página continua lá com os posts. Interessante que logo um dia depois da campanha de Israel, e os principais postagens que eles querem que sejam removidas, são aquelas que falam do God Liud. Eu acredito que a Cristiane Cardoso não gostou de expor o que ela faz com as meninas do God Liud e com as esposas do God Liud. O book rosa, o cardápio, eu coloquei lá e-mail, eu coloquei lá a ficha. E eles estão dizendo no processo que aqueles documentos são deles. E estão pedindo até busca-apreensão. Busca-apreensão. Para que pudessem pegar os documentos que são deles. Quer dizer, assumindo mais uma vez que nós estamos falando a verdade. Mais uma vez, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus assume que os documentos que nós estamos postando ali são deles. Porque senão eles não pediriam, né, busca apreensão de documentos que pertencem a eles. Assim como eles retiraram alguns vídeos alegando direitos autorais de áudios, porque reconhecem que aqueles áudios ali são deles. Então reconhecem que o que nós estamos falando é verdade. Reconhecem que o que nós estamos postando no Face é verdade. E o desespero deles é muito grande. E estão gastando rios de dinheiro com equipes de advogados, com escritório de advogados, de advocacia, grande em São Paulo. O nome do escritório é Opsi Blum. O nome do escritório é Opsi
Eu tenho aqui, Ops Bruno. Blum, né? Eu tenho aqui o nome do escritório. Eles estão gastando rios de dinheiro com os advogados. Opice Blum. O-P-I-C-E Blum. B-L-U-M. Um escritório de advogados. Então, esse escritório de advogados está ganhando dinheiro em cima desses processos. Do Google, do YouTube, do Natan, do meu e talvez de outros que estão sendo processados também. E esse dinheiro vem da onde? Dízimos e ofertas. Você que dá o seu dízimo nessa instituição, você que dá a sua oferta nessa instituição, você está colaborando para que eles nos processem, porque nós estamos falando a verdade. E eles admitem isso. E eles admitem a verdade, eles admitem que nós estamos falando a verdade. Por isso, pedindo busca e apreensão de documentos que pertencem a eles e pedindo remoções de posters, de vídeos, alegando direitos autorais, porque pertencem a eles os áudios. Meu irmão, minha irmã, nós vamos continuar denunciando. Tivemos que sair do Brasil porque estávamos sendo ameaçados de morte, eu e a minha família, processos um atrás do outro, sem a gente ter condições financeiras para nos defendermos e sem condições de irmos pelo Brasil inteiro. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e para o Bispo Macedo. Bispo Macedo, o senhor cometeu o maior pecado de todos. A construção do Templo de Salomão. Eu vou gravar um vídeo falando só da construção do Templo de Salomão. O senhor tocou em algo que o senhor não podia tocar. O senhor fez algo que o senhor não podia fazer. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, quando ele olhou para o Templo de Salomão. E o Senhor quis contrariar essa palavra. Bispo Macedo, Deus já removeu o candeeiro do Senhor. Deus já removeu. O senhor já percebeu que o senhor está sem palavra? Agora, o senhor voltou àquela tática de fazer desafio. É tudo ou nada. Porque essa é a tática do desespero do senhor. E os pastores vão pela mesma linha. Mascarote, Clodomir, Formigoni. Mas isso mostra o desespero do senhor. O senhor está repetitivo nas mensagens. O senhor não tem mais mensagem. Aliás, nunca teve. O senhor dá desculpa que bate sempre na mesma tecla. Mas é porque não tem mensagem. Bispo Macedo, o senhor tem poder político. O senhor tem poder econômico. O senhor tem poder da mídia. Mas Deus removeu o seu candeeiro. É Deus que está contra o senhor. E por isso, essa mobilização de pessoas simples que estão se unindo na internet, que estão se unindo para denunciar as falcatruas. Esse mover é do próprio Deus. Porque quem vai desmascarar o Senhor
Não é um grande político, não, porque esses estão comunados com o Senhor. Não é um grande empresário, não, porque esses estão comunados com o Senhor. Não é a grande mídia, porque a mídia também já está comunada com o Senhor. Já existem acordos entre as emissoras de televisão. Não mexe comigo, que eu não mexo com você. Deus vai usar aquelas pessoas que são desprezadas. Os ex-pastores, ex-bispos, ex-membros, ex-obreiros. Esses ex que Deus vai pegar. Como pegou um ex-fariseu, como era Paulo. Como pegou um ex-príncipe, como pegou Moisés. Os ex que foram rejeitados. Os ex que foram escorraçados. Esses ex é que Deus vai usar. Que Deus vai usar. O Senhor sempre disse que a Igreja Universal era igual ao omelete, quanto mais bate, mais cresce. Mas agora não parece. Porque o Senhor está tentando de todas as formas nos calar. Porque se estivesse crescendo, o Senhor não deixaria bater então. Né? Quantas vezes o Senhor disse: não se pode enganar todos por todo tempo. Realmente, não se pode. E agora as pessoas estão abrindo os olhos. E o Senhor deveria reconhecer que elas estão abrindo os olhos porque o Senhor tem abusado do poder. O Senhor tem feito o que bem entende nesse país, no Brasil. Porque o Senhor chegou num patamar que o Senhor se considera Deus. O Senhor se assentou no trono como se fosse Deus. Dizem que nós somos iguais a Lucifer, que estamos fazendo uma rebelião, que fomos expulsos do céu. Não é isso? Mas quem é que está roubando a glória de Deus? Quem é que está sentado no trono, no templo, que diz ser o de Salomão? Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia. E vamos orar pelos inocentes. E que Deus continue abrindo os olhos das pessoas. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Baixe o vídeo, coloque na sua página. E vamos em frente. Vamos continuar denunciando. Um forte abraço e até a próxima. Aqui no Rio de Janeiro, a juíza acatou a liminar e mandou remover os vídeos. Por isso que alguns vídeos no canal do YouTube você não consegue acessar. Porque a juíza do Rio de Janeiro, ela acatou a liminar. Mas em São Paulo, o juiz não acatou a liminar. Então a página continua lá com os posts. Interessante que logo um dia depois da campanha de Israel. E os principais postagens que eles querem que sejam removidas, são aquelas que falam do God Liud. Eu acredito que a Cristiane Cardoso não gostou de expor o que ela faz com as meninas do God Liud e com as esposas do God Liud. O book rosa, o cardápio, eu coloquei lá e-mail, eu coloquei lá a ficha. E eles estão dizendo no processo que aqueles documentos são deles. E estão pedindo até busca e apreensão. Busca e apreensão.
para que pudessem pegar os documentos que são deles. Quer dizer, assumindo mais uma vez que nós estamos falando a verdade. Mais uma vez, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus assume que os documentos que nós estamos postando ali são deles. Porque senão eles não pediriam, busca e apreensão de documentos que pertencem a eles. Assim como eles retiraram alguns vídeos alegando direitos autorais de áudios, porque reconhecem que aqueles áudios ali são deles. Então reconhecem que o que nós estamos falando é verdade. Reconhecem eu e a minha família processos um atrás do outro, sem a gente ter condições financeiras para nos defendermos e sem condições de irmos pelo Brasil inteiro. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e para o Bispo Macedo. Bispo Macedo, o senhor cometeu o maior pecado de todos. A construção do Templo de Salomão. Eu vou gravar um vídeo falando só da construção do Templo de Salomão. O senhor tocou em algo que o senhor não podia tocar. O senhor fez algo que o senhor não podia fazer. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, quando ele olhou para o Templo de Salomão. E o Senhor quis contrariar essa palavra. Bispo Macedo, Deus já removeu o candeeiro do Senhor. Deus já removeu. O senhor já percebeu que o senhor está sem palavra? Agora, o senhor voltou àquela tática de fazer desafio. É tudo ou nada. Porque essa é a tática do desespero do senhor. E os pastores vão pela mesma linha. Mascarote, Clodomir, Formigoni. Mas isso mostra o desespero do senhor. O senhor está repetitivo nas mensagens. O senhor não tem mais mensagem. Aliás, nunca teve. O senhor dá desculpa, que bate sempre na mesma. Assim, que o que nós estamos postando no Face é verdade. E o desespero deles é muito grande. E estão gastando rios de dinheiro com equipes de advogados, com escritório de advogados, de advocacia grande em São Paulo. O nome do escritório é Opsi Blum. O nome do escritório é Opsi eu Blum. Tenho aqui, Opsi Blum. Blum, né? Eu tenho aqui o nome do escritório. Eles estão gastando rios de dinheiro com os advogados. Opsi Blum. O-P-I-C-E Blum. B-L-U-M. Um escritório de advogados. Então, esse escritório de advogados está ganhando dinheiro em cima desses processos. Do Google, do YouTube, do Natan, do meu e talvez de outros que estão sendo processados também. E esse dinheiro vem da onde? Dízimos e ofertas. Você que dá o seu dízimo nessa instituição, você que dá a sua oferta nessa instituição, você está colaborando para que eles nos processem, porque nós estamos falando a verdade. E eles admitem isso. E eles admitem a verdade, eles admitem que nós estamos falando a verdade. Por isso, pedindo busca e apreensão de documentos que pertencem a eles
e pedindo remoções de posters, de vídeos, alegando direitos autorais, porque pertencem a eles os áudios. Meu irmão, minha irmã, nós vamos continuar denunciando. Tivemos que sair do Brasil porque estávamos sendo ameaçados de morte, eu e Tecla. Mas é porque não tem mensagem. Bispo Macedo, o senhor tem poder político. O senhor tem poder econômico. O senhor tem poder da mídia. Mas Deus removeu o seu candeeiro. É Deus que está contra o senhor. E por isso, essa mobilização de pessoas simples, que estão se unindo na internet, que estão se unindo para denunciar as falcatruas. Esse mover é do próprio Deus. Porque quem vai desmascarar o senhor não é um grande político, não, porque esses estão comunados com o senhor. Não é um grande empresário, não, porque esses estão comunados com o senhor. Não é a grande mídia, porque a mídia também já está comunada com o senhor. Já existem acordos entre as emissoras de televisão. Não mexe comigo que eu não mexo com você. Deus vai usar aquelas pessoas que são desprezadas. Os ex-pastores, ex-bispos, ex-membros, ex-obreiros. Esses ex que Deus vai pegar. Como pegou um ex-fariseu, como era Paulo. Como pegou um ex-príncipe, como pegou Moisés. Os ex que foram rejeitados. Os ex que foram escorraçados. Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. Tenho denunciado a hipocrisia da cúpula dessa instituição. Cúpula, quando eu falo de cúpula, eu falo daqueles que estão lá em cima, na pirâmide, né? Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Romualdo, Gonçalves, Renato Cardoso, Júlio Freitas, esses bispos que nós temos falado também das empresas que eles têm. Eu queria falar para vocês que um dia depois da campanha de Israel, a campanha de Israel foi no dia 18 de dezembro. No dia 19, a Igreja Universal do Reino de Deus entrou com um processo contra o Facebook. Um processo contra o Facebook em São Paulo para remover, olha só, da minha página do Facebook, 288 postagens. Para remover 288 postagens do Facebook e 130 do Twitter. Então, para remover, entraram com uma liminar, pedindo urgência para que o juiz, ele removesse, para que o juiz acatasse essa liminar e removesse. Aliás, o que eles já tinham feito com o Google.